Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Barbosa. Vamos falar hoje um pouco sobre a metodologia da CAT 42 de 2018, que trata sobre o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária e a antecipação e também o complemento. A CAT 42 de 2018, quando ela entrou em vigor, trouxe muitas dúvidas ao contribuinte em relação a como declarar essas obrigações. É uma obrigação acessória à parte, mais uma obrigação acessória ao contribuinte, né? À parte, apenas no sentido do ICMS por substituição tributária, certo? A CAT, ela tem alguns princípios lógicos que surgiram oriundos de muitas informações que eram trazidas tanto no SPED ou até em processos administrativos. O ressarcimento em São Paulo da substituição tributária, o processo que é mais conhecido hoje é o da CAT 17 de 99, que é basicamente um levantamento de dados, entra com o processo administrativo para homologar os créditos. Vindo de tanta inovação tecnológica, essas informações acabaram não suprindo a necessidade do fisco, devido à EFD, nota fiscal eletrônica, em São Paulo, SAT, nota fiscal de consumidor eletrônica, substituindo o SAT em alguns casos. Então, é tanta informação fiscal que apenas um levantamento de informações de forma simples, entrar com um processo administrativo, não dava ao fisco a sua segurança para executar ou não esses créditos. Será que realmente esse valor é devido? Será que esse valor está correto? Esse cliente, ele está disposto ao ressarcimento do artigo 269 do Regulamento de São Paulo? Será que ele tem que complementar? O fisco não tinha todas essas informações em uma única plataforma para disponibilizar ao contribuinte o seu complemento ou exigido mesmo o seu ressarcimento. Então, o que é a CAT 42, na verdade? A CAT, ele é um sistema que ele apura essa diferença de substituição tributária. A CAT não é a substituição tributária. A CAT ela não serve para pagar a substituição tributária. A CAT 42, ele é um sistema único para fins de complemento do ICMS-ST ou o ressarcimento do ICMS-ST. A CAT 42 e o sistema, ele apenas traz nuances de aumento ou diminuição. Ele não vai apurar a substituição tributária, que há muitas dúvidas. Será que com o sistema da CAT ele vai gerar um sistema paliativo de apuração? Não, ele não vai gerar um sistema de apuração. Ele é apenas um sistema de diferenças de substituição tributária. Para a base da CAT são exigidos ressarcimentos e os complementos do mesmo. Existem, pela legislação paulista, lá no artigo 269 do Regulamento de São Paulo, existem 4 hipóteses de ressarcimento. A primeira hipótese de ressarcimento prevista pela legislação de São Paulo é o quê? Quando o contribuinte ele compra mercadoria com substituição tributária e vende com o valor da substituição tributária ao usuário final inferior, ou seja, ele comprou com uma base de ICMS ST muito maior do que efetivamente foi a venda. Tanto que a gente vai falar em relação ao que é julgado pelo STF e o que é definido pelo fisco paulista. Então, por exemplo, você compra com uma base de substituição tributária, uma base de 150. Você vendeu com uma base de 120. Se você comprou a 150 e vendeu a 120, a sua efetiva venda foi inferior à base presumida. Logo, você tem direito ao ressarcimento. É uma das hipóteses de ressarcimento previsto pelo fisco paulista. A outra hipótese é o quê? O fato gerador presumido não realizado. O que determina um fato gerador presumido não realizado? Para isso, a gente tem que entender o que é um fato presumido da substituição tributária. A substituição tributária é o recolhimento do ICMS das operações subsequentes dentro do Estado. Ponto. Então, a gente recolhe todo o ICMS que vai ser devido para aquele Estado e todas as operações subsequentes do mesmo.
O fato presumido é o que garante a existência da substituição tributária de forma constitucional, porque ele é um ICMS antes do fato gerador, mas presume-se que esse fato vai acontecer, então recolhe o ICMS antes. Então, se a operação subsequente não existir, você tem direito ao ressarcimento. Exemplo prático da situação. Por exemplo, baixa da mercadoria por deterioração, roubo e furto. Você compra a mercadoria com substituição tributária, ela se deteriora, ela se perde, ou até mesmo dentro da empresa ela é furtada. O fato presumido não vai acontecer, que é o quê? A saída subsequente. A saída subsequente não ocorrendo, fato gerador presumido não ocorre, você tem direito ao ressarcimento. Dentro da legislação do Estado de São Paulo, para esse tipo de situação, é emitido um documento fiscal, 5927, para baixa dessas mercadorias. Então, é mais um documento fiscal para comprovar, para te garantir esses créditos por deterioração, roubo e furto, por exemplo. Outra hipótese de ressarcimento que entra nessa situação é o quê? A saída subsequente é amparada por isenção ou não incidência. Então, comprar mercadoria com substituição tributária e esta saída com substituição tributária for amparada por uma isenção ou for amparada por uma não incidência, você tem direito ao ressarcimento, visto que o princípio não cumulativo prevê crédito e débito. Um dos fatos presumidos que entraria aqui é o quê? Você compra mercadoria do ICMS que ele vai existir na operação subsequente. Por isso que você não se acredita, para você não ter o débito, porque o imposto veio majorado na sua entrada. Se você dá saída isenta, esse ICMS que foi recolhido por substituição tributária, ele deixa de existir. Justamente porque o fato presumido que iria ter uma saída tributada, esse tributo que era da tua saída deixou de existir, por causa de uma saída isenta ou uma saída amparada por não incidência. Exemplo, por exemplo, exportação. Comprou mercadoria com substituição tributária, recebeu tudo, você é um substituído e vai fazer exportação, amparada pela não incidência de São Paulo, de acordo com o artigo 7º. Essa não incidência abrange você fazer o quê? A ressarcir o ICMS por substituição tributária, porque você não teve um débito na tua saída. E a quarta hipótese, que é a mais comum os contribuintes do Estado de São Paulo solicitarem o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária, é a saída destinada a outro Estado. O fato presumido que eu tinha comentado anteriormente abrange os outros dois, mas o físico ele quis ser mais específico nas suas hipóteses de ressarcimento. A saída destinada a outro Estado também abrange o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária, porque esse ICMS ele recolhe as operações subsequentes dentro daquele Estado. Então, você, João, deve para mim. Se você for operar em outro Estado, você não pode se aproveitar do que você pagou para mim, sendo que você agora está devendo para o José. Basicamente, essa mesma metodologia. Você paga o ICMS-ST devido para São Paulo, quando você vai operar essa mercadoria com outro Estado, o teu débito vai entrar com outro Estado. Esse débito entra em contato com outro Estado. Ou seja, para de valer aquela sistemática do que, ó, você pagou substituição tributária tudo para mim, agora não precisa pagar mais nada. Numa operação para outro Estado, isso deixa de valer. Então, essas são as 4 hipóteses que entra o ressarcimento do ICMS-ST. Dentro das hipóteses que eu mencionei, existe a seguinte situação. A compra com ICMS-ST inferior à venda. Existe uma discussão no judiciário hoje justamente falando sobre isso. Pela legislação, o que é definido pelo fisco paulista é que você só pode exigir o ressarcimento da subvenção tributária por base inferior à da compra, por exemplo, comprou com base de CMST 150, vendeu por 120, ou seja, tua base for inferior, você só pode solicitar o ressarcimento se o cálculo da subvenção tributária for por pauta fiscal. Por exemplo, cerveja, bebidas alcoólicas, quentes ou frias.
cigarro. Essas pautas são definidas através da sua quantidade e um preço unitário. Por exemplo, eu tenho a cerveja de 350 ml da marca X. Cada cerveja, eu vou colocar uma base de subvenção tributária de R$3. Então, se eu vender 3 cervejas, se eu vender 30, se eu vender 3.000, é a quantidade vezes a base que gera a minha base de cálculo por subvenção tributária. Essa cerveja que eu coloquei a base de R$3, se eu vender ela a 2, eu tenho direito de ressarcimento pelo Fisco Paulista, que o Fisco Paulista define através do comunicado CAT 6 de 2018, que é o contrário do que diz o STF. O STF, através do seu recurso extraordinário, a 593849, ele definiu que, se você vender com base inferior à tua compra, você tem direito ao ressarcimento. Em nenhum momento é definido pelo STF que tem que ser por pauta, ou seja, pode ser também por MVA. Tanto que dentro do recurso extraordinário é previsto a solicitação do contribuinte que adentrou a STF, essa justificativa desse ressarcimento, foi justamente por IVA, por MVA, que no caso de São Paulo é o IVA. O IVA dele era superior a efetivamente o que estava sendo comercializado a varejo para consumidor final. No STF foi decidido que, independente se o cálculo da subvenção tributária é feito por pauta fiscal ou feito por uma margem de valor agregado, uma média, se a base for inferior, leva o direito ao ressarcimento. Isso é muito importante para fins do preenchimento da CAT 42, porque o documento só será acolhido pelo Fisco Paulista nas normativas da CAT 42 e do comunicado 6 de 2018. Ah, Rafael, eu tenho uma base feita por MVA e vendi com uma base inferior. Eu posso solicitar o ressarcimento pela CAT 42? Não. Você não vai conseguir porque o arquivo não vai ser acolhido, a confiabilidade dos dados não vai ser aprovado pela legislação paulista e você vai perder esses créditos. Créditos oriundos da diferença de entrada e saída por IVA deve ser em processo judicial. Apenas o que dá diferença, que a gente vai entrar na parte técnica do preenchimento da CAT, que seria o ICMS de confronto, seria apenas por pauta fiscal. Se não for pauta fiscal, apenas em recurso extraordinário, seguindo o que diz o STF, medida judicial. E o que diz o STF não pode entrar na CAT 42. A CAT 42, ele é um sistema de ressarcimento e também de complemento. Então, quando vai existir o complemento também da substituição tributária? Porque é uma mão de duas vias. Do mesmo jeito que você tem direito ao ressarcimento em algumas hipóteses, você também tem que pagar esse complemento em outras hipóteses. As hipóteses é justamente se você comprar, o mesmo exemplo da cerveja, comprou a cerveja 3 com base de cálculo de R$3 e vendeu a 4, tua base de venda foi superior à base de ICMS da compra. Isso te gera também um complemento de substituição tributária, de acordo com o artigo 265 do Regulamento de São Paulo. Isso sempre existiu. Então, muitas vezes, muitos contribuintes não acabam se atentando a esse tipo de situação e sofrem muitas autuações. Analisamos diversas mercadorias que têm, por exemplo, um preço sugerido de venda ou um preço de pauta, que é o preço que serve para a base de cálculo da substituição tributária. Chega no varejo, o varejo vende com um preço superior. E muitas vezes este varejista esquece de realizar o complemento por substituição tributária, levando a autuações, multas dos últimos 5 anos. Porque o Fisco Paulista, ele não tem o costume, não é costumeiro do Fisco Paulista, realizar intimações e autuações de curto prazo. Por exemplo, pegar fiscalizações de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. O Fisco Paulista, ele tem a sua característica de realizar intimações de 4 anos, 4 anos e meio, quase vencendo seus créditos para juntar os últimos 5 anos e aplicar uma multa sobre o montante. Então, muitos varejistas acabam esquecendo que na aquisição de mercadoria, com um preço inferior efetivamente à sua venda,
tem que realizar o complemento da substituição tributária. Agora, com a CAT 42, este valor também será entregue e é no mesmo arquivo que você coloca o complemento. No mesmo arquivo que é o ressarcimento, ao complemento este valor também vai. E a outra hipótese de complemento da substituição tributária é justamente o aumento da carga tributária, uma majoração de alíquota, uma majoração de IVA, é recolhido um valor sobre o estoque, e este valor sobre este estoque também gera um complemento e também é declarado na CAT 42. Advindo da CAT 42 de 2018, algumas obrigações acessórias tiveram as suas alterações, como, por exemplo, nota fiscal, SPED e AGI. De acordo com a própria portaria CAT que estamos falando, quando começamos a analisar no artigo 1º, 2º e 3º, qual que é o valor de ICMS-ST que podemos restituir? Que essa é a principal dúvida dos contribuintes. O valor de ICMS-ST que é devido à restituição é o valor do ICMS próprio mais o valor da substituição tributária. Ou seja, o contribuinte, no seu pedido de ressarcimento, ele pode ressarcir a carga tributária recebida, que é o ICMS, que compõe o preço do produto, e a substituição tributária, que acrescenta o valor total da nota. Esses valores é simples de você conseguir levantar quando você compra de um substituto. Afinal, o substituto ele vende a mercadoria com a substituição tributária, com ICMS destacado na nota. Então, você compra a mercadoria, vem lá, ICMS destacado, substituição tributária destacado, com isso você consegue levantar esses dados de forma sucinta. Quando você compra de um substituído, esse valor exato de substituição tributária você não tem. Você não sabe efetivamente. Você comprou de um atacadista por R$100. Você não sabe se a base de cálculo da substituição tributária foi 150, foi 200, foi 120. Essa informação, basicamente, você perde. Existe dentro da legislação tributária a hipótese de ressarcimento por aplicação de uma alíquota interna da mercadoria sobre o valor da venda para a hipótese de ressarcimento. Existe essa hipótese. Mas a nota fiscal ela foi ajustada justamente para que essa hipótese não seja mais aplicada. Hoje, no XML, na estrutura da nota fiscal eletrônica, existem dois campos, que é a base de cálculo da substituição tributária e o valor do ICMS retido. Então, o substituído, sempre que fizer uma operação que o CST, ou seja 60, ou CSOSN, no caso do Simples Nacional, seja 500, esses campos vão ser obrigatórios. O que tem que ser preenchido nesses campos? A base de cálculo do ICMS-ST que você recebeu e o valor do ICMS-ST que você recebeu. Esses campos entraram na estrutura do XML justamente para que o fisco e o contribuinte saiba exatamente do valor do ICMS-ST que tenha direito. Também essas informações entram em declaração no SPED no registro E210, em conjunto com a GIA no registro 20, tanto para ressarcimento, quanto também para o complemento da substituição tributária. Então, as obrigações acessórias que tiveram suas alterações por motivo de CAT, nota fiscal, SPED e GIA. A nota fiscal, por mais que tenha um layout nacional, ele sofreu esse tipo de alteração em conjunto com a CONFAS, visto que muitos estados estão aceitando esta norma. Então, a CAT 42 em São Paulo é um projeto experimental que vários estados estão acompanhando como que vai ser, como que está recebendo essas informações, esses cruzamentos de dados, para serem aplicados nos seus estados também, assim como Minas Gerais, que está promulgando algo nesse sentido, Paraná também está analisando esses dados para aplicar. Então, é uma metodologia fácil ao Estado analisar se realmente foi recolhido R$100 de substituição tributária. Será que se o contribuinte aplicar a alíquota interna sobre o valor da saída,
efetivamente vai constar ali um valor de substituição tributária devido? Será que não vai gerar mais? Será que não vai gerar a menos? Na verdade, o fisco está mais preocupado com o mais. Será que não vai gerar esse valor, essa onerosidade para o fisco, gerar uma receita, gerar uma moeda que não existe, né? Como diz Geraldo Ataliba, o crédito tributário é uma moeda comercial, assim como o próprio real. Então, a partir do momento que você não tem uma base fixa sobre o valor efetivo da substituição tributária e o contribuinte entra com um pedido de ressarcimento sem um valor exato da tua entrada, o contribuinte solicitando esse valor a maior, você está gerando moeda, você gera um dinheiro que não existe, e isso causa inflação. Inflação não só nos cofres públicos, mas gera uma inflação do ICMS, aumentando a carga tributária do mesmo. Então, prejudicar o fisco solicitando ICMS-ST que efetivamente não é devido, o prejuízo fiscal é muito maior do que se imagina. As principais mudanças que essa CAT trouxe foram duas situações. O SPED, por exemplo, que nós estamos mais acostumados a lidar com PVAs, ele passa por uma pré-validação, depois o arquivo é aceito a partir do momento que passa pela pré-validação. Vamos imaginar aqui uma estrutura de um FD-ICMS-PI, onde eu subo os dados, subo a estrutura dos dados, é analisado desde o registro 0 ao registro 9999, com todos os registros, e se a estrutura estiver correta, o fisco aceita as informações. Aí depois é analisado se os dados realmente existem, se o arquivo entregue zerado realmente é zerado, mas isto é uma situação posterior numa fiscalização. Não é imediato, nem em 30 dias. A CAT 42 não vai funcionar exatamente da mesma forma. Ela não funciona assim. Ela tem um PVA, bem parecido com os PVAs de FD ICMS-PI, FD Contribuições. Ela existe, esse programa validador. É feito o upload desses dados neste PVA. E esse PVA, ele analisa a estrutura dos blocos. Ele não analisa se as informações estão corretas, se os cálculos batem, se a nota fiscal existe. Ela não faz essa validação. Ela faz validações básicas, como, por exemplo, chave de acesso não tem 44 dígitos, CFOP não existe, essa inscrição estadual não existe. Ela faz validações simples, com alguns tipos de buscas bem simplificados. O PVA da CAT, ele é apenas para padronizar os bancos que são entregues à Secretaria da Fazenda, para que seja de fácil controle da Secretaria da Fazenda. Depois que é enviado essa solicitação, você ainda não tem direito aos créditos, porque passa pela segunda etapa, a validação da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, ela tem validações próprias sobre o arquivo. Uma situação bem importante para tratar sobre a CAT é que, por mais que você entregue o arquivo seja colhido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e seja deferido, ou seja, se você tem o aceite, isso não significa que seus créditos estão homologados. Você ainda tem mais um passo para fazer para solicitar o ressarcimento, enquanto o e-ressarcimento não está pronto. O e-ressarcimento, ele é um sistema que vai funcionar muito próximo a um sistema bancário. Você vai ter créditos e vai ter débitos, e você vai conseguir controlar essas entradas e essas saídas como se fosse um sistema bancário mesmo, tá? Funciona basicamente dessa forma. Mas esse sistema ainda não está pronto. Entrei em contato com o Fisco Paulista há pouco tempo e ainda não me passou um prazo, ó, vai estar pronto daqui 15 dias, vai estar pronto o ano que vem. Ainda não foi passado um prazo. Mas, de acordo com a leitura da própria CAT, ele vai funcionar como se fosse uma movimentação bancária. Então, você vai sobre a CAT 42, vai tirar o tanto de crédito, vai ser deferido, vai ter um prazo para homologar, que vai ser 30 dias, ok, subiu para a tua conta. Aí, a partir daquele dinheiro que entra na tua conta, você tem direito ao ressarcimento, pagar débitos, todos os procedimentos que é devido com os créditos fiscais.
A validação do arquivo não significa que as informações ali são verídicas. Então, você subiu um ACAT 42. O PVA aceitou. O Fisco Paulista aceitou. Ah, ele pode vir daqui a 6 meses autuar a minha empresa porque aquela informação que está na CAT não é devida? Pode. Pode sim. A validação pelo Fisco Paulista não significa que os arquivos que estão ali estão 100% corretos, estão 100% legais. É uma validação sistêmica. É isso que temos que prestar muita atenção, uma validação em conjunto de sistemas. Então, ele vai buscar informações em outros bancos de dados para validar aquilo. Agora, se aquilo efetivamente existiu, a validação da CAT não é uma contraprova. Por exemplo, fez uma venda de uma mercadoria que a mercadoria em si não saiu, não houve a circulação da mercadoria. Com o tempo, o fisco descobre isso e te autua. Você não pode pegar a CAT 42 e falar, mas fisco, está aqui, você aprovou a minha CAT. Você disse que a informação é verídica. Não, essa informação não é verídica. Ele cruzou informações que, através dessas informações, deu um laudo de deferimento sobre aquele cruzamento de dados. Não que as informações são 100% reais. Para que o crédito seja homologado através da CAT 42 de 2018, ainda é necessário a CAT 1799. Então, como é que funciona, Rafael? Funciona da seguinte forma. Você entrega a CAT 42 de 2018 com todos os padrões exigidos. O arquivo é aceito pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda pega esses dados e dá o aceite. Fala, ó, arquivo aceito, deferido os créditos. Enquanto o e-ressarcimento não está pronto para que esse valor suba nesse sistema, você deve pegar essa portaria, o deferimento dessa portaria, protocolar esse deferimento de acordo com a CAT 1799, para que seja exigido o ressarcimento da substituição tributária. Então, o aceite da Secretaria da Fazenda não significa que você vai ter crédito. Você ainda tem mais um passo enquanto o ressarcimento não está pronto. E como que você vai poder utilizar esses créditos enquanto o ressarcimento não está pronto? Você vai poder utilizar ele de duas formas. Você pode ressarcir junto a um substituto tributário. Não necessariamente precisa ser o seu fornecedor. Não precisa ser a pessoa que te vendeu aquela mercadoria. Pode ser uma pessoa jurídica de outras mercadorias. Emitir uma nota fiscal de ressarcimento de substituição tributária contra aquele substituto. Ou você pode liquidar débitos que você tenha com a Secretaria da Fazenda. Hoje, pela CAT 42 de 2018, com homologação pela 1799, são essas duas formas que você pode exigir. As empresas que não querem utilizar desta forma, com a nota fiscal de ressarcimento ou liquidar débitos fiscais, deve aguardar o e-ressarcimento, porque não existe uma outra forma de utilizar esses créditos fiscais de acordo com o que é previsto pela própria CAT 42 de 2018. A CAT 42, ela é obrigatória para todos os contribuintes paulistas, nos pedidos de ressarcimento e nos pedidos de complemento. Não tem diferença entre contribuinte do regime normal e contribuinte do Simples Nacional. Ambos devem entregar o mesmo arquivo na mesma estrutura. Não existe diferença de estruturas para regimes tributários. Então, a obrigatoriedade é para todos os contribuintes. Os prazos de entrega. A CAT 158, que fazemos a declaração na EFD para solicitar o ressarcimento, ele ainda pode ser usado, mas ele só pode ser usado para solicitar créditos fiscais com fatos geradores que ocorreram entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2018. Ou seja, durante esse ano, você ainda não precisa efetivamente utilizar do procedimento CAT. Você pode utilizar a CAT 158 para solicitar os créditos e depois utilizar a CAT 42 de 2018. Não é aconselhável utilizar a CAT 158 2015 hoje, justamente pela questão de confronto de dados, confronto de estoque, valor de ICMS se ter previsto em estoque
E se deixar para o dia 31 de dezembro de 2018, entregar a CAT 158, e só em janeiro começar a preparar uma estrutura para entregar a CAT 42 de 2018, pela complexibilidade desses dados, é deixar para a última hora uma situação muito complexa. Então, o que o fisco quis com esse tipo de situação? Enquanto você estrutura um sistema, estrutura uma condição para entregar a CAT 42 de 2018 nos moldes devidos, enquanto isto não fica pronto, eu lhe autorizo a utilizar a CAT 158 de 2015. Então, ele te deu um paliativo enquanto você estrutura um sistema. A CAT 58 serve para isso. Não para utilizá-lo de última hora, utilizá-lo numa situação em concomitância com a CAT 42 de 2018. Créditos que não entram nos fatos geradores 1º de maio, ou seja, os últimos 5 anos, deve ser feito pela CAT 42 de 2018. Sobre todos os créditos que você ainda não pediu. Pergunta: Rafael, eu pedi o ressarcimento da CAT, eu pedi o ressarcimento de substituição tributária. Ano passado, ainda não foi deferido. Posso pedir pela CAT 42? Não. Todos os pedidos feitos antes da CAT 42, se foi homologado ou não, fica na paliativa antiga, fica na situação antiga. Apenas entra na CAT 42 de 2018 as solicitações ainda não realizadas, ou seja, não é os pedidos não deferidos ou os pedidos diferidos. Você fez um pedido, ainda não foi deferido, continua naquele pedido, não transporte para a CAT 42 de 2018. Porque se aquele for deferido, a CAT 42 for deferido também, você vai ter o quê? Duplo crédito, e se você se apropriar, a autuação é de 100% sobre esse valor. Então, o que foi pedido sobre aquele valor, mantém daquela metodologia que foi solicitada, e o que você ainda não solicitou, foi visto que eu pedi R$100 mil de crédito nos últimos 5 anos por outra metodologia, por exemplo, a 17,99. Fazendo uma auditoria interna, eu vi que ainda tinha mais 15 mil. Esses mais 15 mil é pela CAT 42 de 2018. Por mais que esse 100 mil ainda não tenha sido homologado, pela CAT 42 de 2018 é esse a mais, esse valor que ainda não foi declarado e não foi pedido. A CAT 42 ela tem uma estrutura muito parecida com um EFD. Então, vamos ter uma abertura de arquivo, que é a identificação do contribuinte, o que eu estou pedindo, qual que é o valor total que eu estou pedindo, os meus dados, inscrição estadual, CNPJ, basicamente o cabeçalho de qualquer EFD, que são os dados dos contribuintes. E também o valor solicitado ou de ressarcimento ou o valor a ser complementado. Na tabela 0150, apresentamos as tabelas de cadastro dos participantes. Então, todas aquelas movimentações de entrada de mercadoria com substituição tributária, vai entrar os participantes aqui, que são os clientes e os fornecedores. Todas as movimentações de mercadorias que eu realizar tem que ser registrada aqui. No registro 0150 não pode ter duplicidade de fornecedor. Não pode faltar o fornecedor, por exemplo, coloquei uma nota fiscal com a chave de acesso no sistema, mas aquele fornecedor não está registrado. O arquivo vai impactar um erro. Então, todas as movimentações de mercadoria devem ter o seu cadastro de fornecedor totalmente paliativo com as informações que são orientadas nos demais registros. No registro 0200, temos as identificações dos itens. Todos os itens que têm substituição tributária devem ser apresentados aqui. Não só o que você vai pedir ressarcimento, é todas as mercadorias com substituição tributária, que eu vou explicar mais para frente o porquê desse motivo. Então, no 0200, você vai colocar ali todas as mercadorias que têm substituição tributária, que você comprou com substituição tributária e que você vai pedir o crédito ou não. São todas as mercadorias. O código do item anterior, não obrigado ao SPED.
O código do item anterior, você vai relacionar no 205 se você tiver alguma mudança de código. Por exemplo, antes eu utilizava na nota fiscal e no EFD o código X. Agora eu vou utilizar o código Y. Você vai informar que o código X passou a ser código Y no registro 205. E no registro 200 vai informar um novo. O antigo, para fazer esse depara, você vai mencionar no 205. Você não pode automaticamente mudar o código do item. Antes é X, agora eu vou entregar o Y no 0200. Sem fazer os 205, você vai ter um furo de estoque de acordo com a Secretaria da Fazenda. Registro de saldos. Nesse registro, é uns registros complexos da CAT 42, porque os registros de saldo não são apenas computados saldos de estoque, é computado saldos de ICMS. Como assim? Aquela situação de você ressarcir o ICMS e o ICMS-ST da aquisição te gera uma espécie de moeda, que é o que eu tinha comentado. Essa moeda, ela está em seu poder, devendo aos fatos que você realizar, podendo ressarcir ou não ressarcir. Então, você vai colocar, por exemplo, no meu estoque hoje, eu tenho X mercadorias, e dessa mercadoria específica, me veio de ICMS e de substituição tributária um valor de 1,5 milhão. Então, no registro 1050 vai a quantidade de cada mercadoria e o quanto de ICMS que você tem direito a ressarcir. E também o valor final do período. Então, vamos entregar, por exemplo, o setembro. Vamos entregar o período de setembro. Em setembro, você vai preencher com as informações iniciais de setembro, que tem que bater com apuração de estoque. Se for a sua primeira entrega, tem que retificar a EFD do período que você está apresentando para que bata as informações com o bloco H, que é o bloco de estoque. As informações devem ser iguais. Você vai apresentar suas movimentações de entrada e de saída nos demais registros e tem que bater com o saldo final. Então, você tem 10 mercadorias. Comprou 5, vendeu 5. Manteve os 10. Então, você vai ter que apresentar os 10 duas vezes. Então, vai ter a coluna de saldo inicial, que é a primeira movimentação que vai ter no período. Vai ter o saldo final, a última movimentação daquele último dia do período. Então, vai ter que ter o controle de estoque muito apurado, para que seja entrada no período e no mesmo período o fechamento, e quanto de ICMS você tem posse, independente se você vai se creditar ou não. Então, tem 1 milhão de créditos, não significa que você vai se creditar. É o quanto de ICMS aquele teu estoque suporta. Se aquele teu estoque for extinto hoje, o quanto de ICMS ST o teu estoque está suportando. Isso tudo no registro de saldos. Então, o registro de saldos é basicamente 4 divisões. Estoque inicial, o quanto de ICMS inicial você teria para apropriar sobre aquela mercadoria, estoque final do período, e quanto de ICMS ST que sobrou sobre aquela operação. No registro 1100, é o registro mais complexo dentro da CAT 42 de 2018. Esse registro, você vai mencionar item a item todo o lastro da mercadoria, toda a origem dela até o seu final. Como a seguinte situação. Você vai informar a chave de acesso da nota fiscal com substituição tributária, o CFOP que veio, dessa nota fiscal, qual linha da nota fiscal tem essa mercadoria. Então, se comprou uma nota fiscal que veio 10 itens, você vai ter que me informar em qual item que está esse documento que está pedindo ressarcimento ou complementando. É a linha 1? É a linha 5? É a linha 7? Qual a linha dessa mercadoria? O quanto de ICMS suportado essa mercadoria tem, que é o ICMS mais a substituição tributária dessa mercadoria, a carga total da mesma, e a saída. Então, da entrada com essa mercadoria, a saída foi com essa mercadoria, e você vai informar um código de
ressarcimento ou de complemento. No caso de ressarcimento, que no caso é a maioria da solicitação dos contribuintes, você vai informar um código de 0 a 4 para informar o que significa aquela operação. Então, você comprou uma mercadoria, vendeu com 5.405, CC60, não vai solicitar ressarcimento, o código é 0. Fiz uma saída interestadual, então aquele valor que você falou que era a carga da tua aquisição, a carga do ICMS da aquisição, você vai colocar o código 4. O código 4 significa o quê? Que você está ressarcindo o ICMS devido por substituição tributária, com base na tua aquisição, pelo motivo de saída interestadual. Então, existem os códigos de 0 a 4, que são padronizados pelo sistema, para que sempre quando haja aquele fato específico, ele já capture aquele valor e já coloca o código específico sobre essa situação. Ah, vou emitir uma 5927 para baixa de estoque, código 3, porque você vai ressarcir o ICMS por substituição tributária que veio da sua operação. Então, cada código vai mencionar o porquê que você está pedindo o ressarcimento da substituição tributária do mesmo. O registro 1200, ele tem a mesma funcionalidade que o 1100, porém são documentos fiscais não eletrônicos. A CAT 42 de 2018, a estrutura digital dela é isso que está apresentando em tela. Ele é uma estrutura complexa, depende de muitos cruzamentos de dados, desde cadastro, o contribuinte vendeu essa mercadoria neste CFOP, nessa chave de acesso que você deu entrada, que alimentou o teu estoque, você deu saída para outro estado dessa mercadoria. Então, você tem que ter um controle total, não só do estoque, mas de uma documentação fiscal apurada. Essa é a totalidade das informações que deve ser entregue ao fisco paulista. Quais são as validações que devem ser feitas? Pelo contribuinte, é a montagem e estrutura dos dados que foram apresentados. Então, você tem que ter a noção de que aquilo que você apresentou em estoque é o que está verídico com a movimentação fiscal, bate com o bloco H. Passar pelo validador do e-ressarcimento para que toda aquela estrutura esteja compilada de forma correta, compilada de forma verídica, de acordo com a legislação. E, por último, temos os cruzamentos de dados realizados pelo fisco. Após o envio pelo e-ressarcimento, gera um arquivo enviado por TED, o fisco paulista ele acata esse documento e, pelo um prazo de 30 a 45 dias, ele vai fazer uma análise desses dados. Que análise que ele vai fazer que não é feita no e-ressarcimento? Ele vai validar se as informações que foram mencionadas ali são verídicas, se os valores solicitados realmente são valores verídicos. Colocou uma nota lá de R$100, mas pediu 1.000, ele vai confrontar esses dados, se efetivamente naquela chave de acesso dispõe dessa mercadoria com este CFOP, não dispõe, vai cruzar os teus dados, se as informações que você mencionou na CAT, essas notas fiscais da CAT, são as mesmas notas fiscais que você declarou na tua EFD, ou seja, não pode ter diferença de notas fiscais apresentadas na CAT e apresentadas na EFD. Tem que ter exatamente as mesmas notas. Ah, esqueci de lançar uma nota que me daria um crédito. O que eu faço? Retifico o EFD da época para solicitar a CAT 42 de 2018. Porque se você entregar a CAT 42 de 2018 com essa nota fiscal que não estava escriturado na época, vai dar confusão de dados. Existe procedimento da escrituração extemporânea, a CAT vai buscar esse tipo de informação, mas a escrituração extemporânea com o fisco paulista não é vista com bons olhos, justamente se for de forma rotineira. Então, não escriturar um documento fiscal e mencionar na CAT vai dar divergência de dados. E a CAT 42 de 2018 não aceita meio arquivo. Ou você envia, ou ele aceita o arquivo integral, ou ele não aceita o arquivo.
causa de uma nota, ele pode recusar o arquivo. E os dados cadastrais, se realmente aquele fornecedor existe, se aquele fornecedor está em dia com as suas obrigações, se ele não teria que estar emitindo nota fiscal denegada, quais são os cadastros, aquele contribuinte que você comprou e que você vendeu. Então, são informações que não vai passar pelo PVA, ele vai aceitar, mas o Fisco Paulista ele vai dar divergências na hora do retorno, deferimento ou indeferimento das informações. Em relação à estrutura da CAT 42, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço a atenção de todos vocês pelo webinário. Vou deixar aqui vocês agora com o Jean Soares, que vai apresentar um pouco sobre a estrutura FH e a solução Guepardo sobre a CAT 42 de 2018. Muito obrigado.